A infância e juventude de Catherine foram vividas sob a supervisão rigorosa de seus pais. Era mais fácil listar o que ela podia fazer do que o que não podia. Por isso, seus pais insistiram em seu casamento com Bruce, que passou a cuidar dela e, posteriormente, a chamou de esposa. Catherine não gostava muito dele, mas concordou, pois estava acostumada a não contrariar a vontade de seus pais. Eles argumentaram que Bruce era de uma boa e rica família, e que ela viveria despreocupada ao lado dele. E eles estavam certos. Catherine não precisava de nada, mas nada mudou desde seu casamento. Ela continuou proibida de muitas coisas, mas agora era seu marido quem a proibia de tudo. Bruce ganhava bom dinheiro e sustentava a família, e a única coisa que Catherine conseguiu defender em sua vida foi o direito de trabalhar, atuando como professor em uma escola de música. Catherine sabia que era apenas uma esposa conveniente, como acabou descobrindo mais tarde, pois os pais de Bruce insistiram para que ele encontrasse uma esposa. Caso contrário, eles cortariam seu acesso ao dinheiro, então ele escolheu Catherine, quieta e obediente. Ela cuidava da casa e preparava almoços e jantares deliciosos, mas Bruce muitas vezes não aparecia para jantar, retornando apenas quando Catherine já estava dormindo. O primeiro momento em que ela se sentiu verdadeiramente feliz foi quando viu sua recém-nascida filha. Naquele momento, ela entendeu o que era felicidade, quando o coração para ao ver aquele pequeno bebê. Os pais de Bruce moravam no exterior, então eles só viam a neta por fotos. Já os pais de Catherine disseram que ela mesma havia dado à luz, e portanto, não a ajudariam. Catherine ficou magoada ao ouvir isso, pois não estava pedindo ajuda, mas queria que seus pais vissem a neta. Bruce mudou muito desde o nascimento da filha. Ele não estava satisfeito com o choro da criança durante a noite, e Catherine muitas vezes não tinha tempo para preparar o jantar. Começaram os escândalos. Catherine tentava acalmar o marido da melhor maneira possível, mas ele não tinha pudor em expressar-se e elevar o tom de voz. A pequena Mary acordava e começava a chorar. Catherine ligou para seus pais e contou que queria deixar o marido, mas eles disseram para ela aguentar e que não a esperavam de volta com a filha. Seu irmão morava quase constantemente com eles, e ele e sua esposa precisavam construir uma carreira e ganhar dinheiro, mas Catherine já tinha tudo isso. Catherine foi ver sua filha nesses momentos, acalmando-se ao olhar para a pequena princesa. Isso continuou por mais 4 anos, e nesse tempo, Bruce passou de gritos para agressões. Catherine ligou novamente para seus pais e contou tudo, esperando proteção deles, mas a resposta foi a mesma de antes, eles não precisavam dela. Catherine disse à sua filha, Mary, minha menina, seja paciente por um pouco mais, logo estaremos indo embora. Ao mesmo tempo, ela economizava dinheiro, pois Bruce mal lhe dava algum dinheiro há muito tempo, comprando apenas o necessário, mas ela encontrava momentos em que ele não podia fazer isso, e assim economizava dinheiro, comprando algo mais barato ou até mesmo não comprando nada. Catherine percebeu que pela primeira vez ela e sua filha precisavam de algo além de seu salário, afinal, a casa pertencia a seu marido, assim como tudo dentro dela. Hoje ela percebeu que fez isso por um motivo. Ontem, seu marido mais uma vez não voltou para passar a noite em casa. Catherine mal fechou os olhos a noite toda, pois a filha estava doente e ela estava ao lado dela. Bruce chegou em casa por volta das 11 horas da manhã. Catherine não respondeu imediatamente ao seu chamado e, quando se aproximou, viu que ele não estava sozinho. Ele disse, Catherine, veja como uma esposa deve ser e apontou para uma jovem generosamente maquiada. Olhe para você mesma, será que ao menos penteou o cabelo hoje? Catherine ficou em silêncio. Sim, ela não teve tempo para pentear o cabelo, pois estava cuidando de uma criança doente, e essas pequenas coisas não importavam para ela. E ela entendeu que não importava o que dissesse em resposta, não faria diferença. Pegue suas coisas e a criança e vá embora. Agora teremos outra anfitriã pela qual não me envergonharei de mostrar aos meus amigos. E você entende que não verá uma pensão alimentícia adequada, disse Bruce. Catherine entendeu.
Ela sabia que todo o negócio pertencia aos pais de seu marido e que eles lhe dariam o certificado que ele quisesse. Por outro lado, ela ficou feliz por agora estar livre e seus pais não a reprovariam pelo que ela havia feito. Mas ela estava enganada em relação aos pais. Enquanto Catherine arrumava suas coisas, ela ligou para sua mãe e contou tudo. Ouviu em resposta que seu marido estava certo, que ela precisava cuidar de si mesma e que era culpa dela mesma. E sua mãe também disse que, aos 30 anos, ela deveria ter vergonha de viver às custas dos pais idosos. Mas ela não pretendia viver às custas de seus pais, e por algum motivo, esperava que eles dessem abrigo a ela e a Mary pela primeira vez. Catherine embalou a maior parte das coisas de sua filha em uma bolsa de viagem e poucas de suas coisas em outra bolsa, e então entrou em seu quarto. Mary ficou na porta, vestida, com uma mochila nas costas e segurando o seu coelho de pelúcia amado. Mamãe, ouvi tudo. Estou pronta, disse Mary. Catherine abraçou sua filha. Minha menina esperta, vamos também, e a pequena garota assentiu. Quando Catherine estava no corredor, ela ouviu-a escrever-me o endereço para onde enviar o restante de suas coisas amanhã. A faxineira virá e recolherá tudo. Catherine respondeu com frieza, no local de trabalho. E ela até ficou um pouco feliz por o guarda-roupa ser grande. A faxineira, tia Mai, era uma boa mulher e empacotaria tudo, caso Bruce não o jogasse fora hoje. Quando Catherine deixou a casa, ela ligou para a tia Mai. Ela prometeu recolher tudo que fosse necessário, e também disse que sua amiga estava alugando um quarto. Catherine foi para o endereço indicado. A anfitriã era uma avó muito gentil, e quando ouviu a história de Catherine, a princípio, não quis receber dinheiro dela, mas Catherine a convenceu de que tinha finanças e emprego, e, no final, a avó decidiu alugar o quarto, mesmo que a contragosto. Catherine foi trabalhar e Mary para o jardim de infância, e às vezes a senhora Harris cuidava dela, enquanto Catherine limpava todo o apartamento e frequentemente preparava o jantar para todos. Pela primeira vez em anos, Catherine se sentiu em casa, havia calor e conforto, respeito e ajuda mútua, algo que ela nunca tinha visto antes. Isso continuou até o meio do outono, quando Catherine e Mary foram ao parque para fazer artesanato para o jardim de infância e coletar materiais naturais, como pinhas e bolotas. Eles fizeram um buquê de folhas e uma sacola de pinhas, bolotas e galhos. Depois, sentaram-se em um banco. Catherine disse, somos ótimas juntas. Agora precisamos descobrir o que fazer com tudo isso. Então ela abraçou a filha, que estava muito feliz. Uma voz masculina foi ouvida nas proximidades, você pode fazer uma coruja com as folhas de uma árvore. Eu fiz isso quando era criança, e um ouriço com as bolotas. Catherine respondeu, obrigada pela ideia. Sinto que coletamos muita coisa, podemos compartilhar com você? O homem respondeu, obrigado, mas não tenho filhos. Catherine continuou, desculpe, pensei que você também veio aqui por isso, já que você se lembrou da coruja. O homem disse, na verdade, quando criança, também coletei tudo neste parque com minha mãe e depois colávamos ou fazíamos com massa de modelar. Eles começaram a conversar e descobriram que tinham muitos interesses em comum. Eles conversaram por um longo tempo, e Mary brincou com ele e falou com Catherine quando ele foi à loja. No próximo passeio, Mary o convidou para visitá-los, e ele não pôde recusar. No entanto, ele não olhou acusadoramente para Catherine quando ela contou sua história. Havia uma tristeza em seus olhos. Depois de uma breve pausa, o homem, cujo nome era Chris, continuou, na verdade, quando nos conhecemos, eu estava voltando do médico. Eu queria ir a lugares que são queridos para mim. 6 meses atrás, me deram um diagnóstico terrível. Passei por quimioterapia em uma clínica em Israel, mas o tempo foi perdido e os médicos me deram 6 meses. Mas você e Mary estenderam minha vida para mim. Não sei quanto tempo me resta. Catherine não sabia o que dizer em resposta. Depois de uma breve pausa, Chris continuou, agora você sabe tudo. Você terá tempo para mim amanhã à tarde?
Ela assentiu, sem palavras, sem lágrimas, pois elas não existiam, mas o resto da caminhada foi em silêncio. No dia seguinte, Chris pegou Catherine no trabalho, e eles foram ao cartório. Catherine sequer olhou o que estava assinando, ouviu algo sobre uma casa e uma conta bancária, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Quando saíram do cartório, Chris disse: "Vamos para minha casa, que agora é sua também. Talvez eu não tenha tempo para lhe dar amor e atenção, mas vou deixar uma casa e economias modestas. Infelizmente, gastei a maior parte em Israel." No dia seguinte, Catherine e sua filha se mudaram para a casa de Chris. E uma semana depois, Chris foi internado no hospital, e a senhora Harris também se mudou para lá. Ela se apaixonou por Catherine e Mary ficou muito feliz quando lhe pediram ajuda. Catherine praticamente vivia no hospital, e a senhora Harris levava Mary lá uma vez por dia. Um mês se passou, e Chris percebeu que tinha pouco tempo de vida. Ele disse suavemente: "Catherine, você precisa me prometer uma coisa. Você e Mary precisam ser felizes. Não tenha medo de deixar a felicidade entrar em sua vida. E não deixe ninguém tratá-la como seu marido tratou. Minhas garotas, sejam felizes." Catherine respondeu, enxugando furtivamente suas lágrimas: "Eu prometo." O funeral foi frequentado por toda a orquestra em que Chris tocava, e 40 dias depois, um concerto foi dedicado a ele no teatro, onde a pequena Mary subiu ao palco, sentou-se ao piano e tocou sua melodia favorita. Passaram-se 6 anos, e a senhora Harris estava cozinhando na cozinha. Hoje era um jantar de gala, pois Mary venceu a competição regional, e ela já tocava piano com bastante virtuosismo. Catherine, Mary e Michael logo estariam em casa. Catherine encontrou seu amor, e Mary o chamava de pai. Eles se sentaram à noite, assistiram aos fragmentos da competição na TV e se orgulharam de sua filha. E, em outra parte da cidade, Bruce também assistia ao mesmo programa. Ele não era mais o mesmo de antes, seus pais o afastaram dos negócios, percebendo que ele estava arrastando a empresa para o fundo do poço. A jovem desapareceu ao mesmo tempo que o dinheiro. Ele estava sozinho assistindo às notícias e não conseguia entender por que ele tinha algo tão familiar com essa garota. Como ele poderia entender isso se ele quase nunca olhava para sua filha? E Michael a adotou, dando-lhe seu sobrenome e patronímico. Durante a cerimônia de premiação, a garota disse: "Dedico esta vitória ao Chris, que deu a minha mãe e a minha fé na vida, após a traição de meu pai." Deixe nos comentários. Se fosse com você,